Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é Vitor Neres para mais uma review semanal de Fumetsu no Anata aqui no canal Animeverso. Venha saber tudo o que rolou nesse episódio 5. E antes da gente começar, bora ajudar o canal a crescer? Então já faz assim, ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra caramba com seus amigos. Ah, e não deixe de assistir ele até o final também. Meus amigos, que episódio foi esse? Olha, foi o melhor até agora, sem dúvidas, e é um carrossel de emoções. Vamos saber tudo que aconteceu aí nesse episódio 5 e no final vou dar as minhas considerações aqui para vocês saberem se eu gostei ou não, mas já adianto que eu gostei e muito. Então, o nome desse episódio é Aqueles que Vão Junto. Bom, sempre tem aquela introduçãozinha antes da abertura do anime, né? Dessa vez a gente descobriu como é que é o nome da senhora xamã falsa. O nome dela é Pioran. E logo depois que aparece a abertura ali, nós vemos que a Marte, a Parona e ela estão prontas para fugir. E a Parona, ela tá para colocar em prática ali o seu plano de fazer com que o pessoal da vila acredite que o Oniguma morreu. E para isso ela precisa pegar um pedaço do urso e levar para a aldeia. Só que mal sabia ela que o seu plano ia falir por causa de um pequeno motivo, que era a própria Marte. A Marte se apegou tanto ao cadáver do urso ali, que ela não queria que a Parona cortasse um pedaço do urso para poder levar lá para a vila e ela tentar provar que isso aí já não existe mais. Então ela começa a fazer aquela carinha dela de criança que ninguém resiste, né? E acaba convencendo a sua Nechan de que ela não precisa fazer isso para provar. Então elas seguem na fuga, né, pelo esgoto, e que daria acesso aonde fica as carroças do pessoal. Elas roubam uma carroça e começam a fugir. No meio dessa fuga, a carroça delas começa a ser atacada pelo pessoal da Hayase. E a Marte estava lá dentro, toda bonitinha, toda feliz com a sua Nechan, né, que é a Parona, a sua irmãzona. E ela já tinha preparado até um alimento ali para dar para Parona como se fosse um agradecimento. Porque a gente viu, né, lá no episódio 2 que as duas têm bem essa conexão de irmã mais velha, irmã mais nova. As duas brincam de casinha ali. Tem até os próprios ursinhos que a Parona faz pra Marte. E a Marte fez essa comidinha pra ela, né, como forma de agradecimento por tudo que elas estavam fazendo lá, por tudo que a Parona ajudou elas na hora da fuga. Então, a Parona vai e começa a distrair a Marte para ela não ver que elas estavam sendo atacadas pela Hayase. Mas isso não demora muito tempo, porque a Marte começa a ver as flechadas em direção à Parona, né, mas ela consegue se defender com a roupa que ela estava lá dos guardas. Bom, até aí tudo bem, né? Só que a gente não pode esquecer que a Parona ela nunca foi muito boa nessas técnicas indígenas, do qual ela estudava e treinava muito, né? Então, quando um dos guardas da Hayase sobe na carruagem, ela precisa tentar defender ali para que ele não pegue os dois que estão lá dentro, que no caso eram a Marte e o Lobo, e o Fushi no caso, né? Só que era justamente o Fushi que a Hayase queria, e ela não iria embora, não iria parar de perseguir enquanto eles não entregassem o que seria um deus para ela, né? E no momento em que a Parona foi defender a carroça do guarda, a Hayase aproveitou para tirar uma flecha nela. Mas o que aconteceu? A Marte se jogou na frente da flecha, pessoal, e tomou uma flechada. Olha, eu admito que quando eu assisti eu já fiquei tipo, meu Deus do céu, sabe? Porque a gente se apegou a Marte, né, querendo ou não. Ela tem todo esse estilo de ser uma criança mais responsável. A gente tava vendo toda a relação dela com o Fushi. Então já começou a ficar... Eu já comecei a entrar em desespero. Não sei vocês, mas eu já comecei a entrar em desespero. Inclusive o próprio Fushi, quando olhou, entrou em desespero. Tanto que ele fez o quê? Foi e atacou a Hayase. E isso era o que ela queria, né? Que ele fosse pra cima dela. Afinal de contas, ela estava atrás dele. Mas você acha que ele deixou barato? Não, meus amigos. Ele não deixou barato. Quando a Hayase atirou uma flecha nele, ele virou o urso, minha gente. Ele virou o urso.
O urso também tinha aquela determinação, né? Aquela coisa pra poder viver. Ele virou urso e olha, uma das cenas assim que... uma das melhores cenas desse episódio foi ele dando um socão, uma patada na cara da Hayase, jogando ela pra longe. Meus amigos, que cena maravilhosa. Então, né, ele começou a atacar ali os outros guardas, começou a destruir uma boa parte da cidade. Enquanto isso, a câmera, né, a cena volta para a Parona tentando fazer um curativo na Marte. Mas, olha, não parece que deu muito certo ali não. E enquanto isso estava sendo feito, caiu a comidinha de agradecimento que a Marte fez para a Parona. E né, tivemos também um flashback de quando a Parona conheceu, podemos dizer assim, de quando elas se conheceram. Porque a Parona, ela sempre foi muito sozinha, ela não tinha família depois de tudo que aconteceu, com o sacrifício da irmã dela meio que forçado no lugar dela. E ela sempre via a Marte brincando de mãe, de casinha, sozinha, e não tinha bonequinhos. Mas, com o tempo, a Parona fez os bonequinhos pra Marte poder brincar, e a partir daí elas se tornaram amigas, tudo tal. E esse flashback, assim, deu pra ver que as duas tinham uma relação muito bonita, de irmãs mesmo, né? E a Marte tá toda ferida lá, parece que ela não tem muito jeito, aí a gente já começa a criar aquele, né? A ficar naquele choque, né? Porque, putz, a criança toma uma flechada, tá a ponto de morrer. Então ela pega, né? Ela fala que aquela comida era de agradecimento, pergunta do Fushi. E falou que não queria morrer, que ela queria ser uma adulta, pra poder ter os filhos dela, fazer tudo o que um adulto gostaria de fazer. E ela, infelizmente, parte dessa pra melhor, pessoal. Ela morre. E aí, né, a Pioran, que ela tá na carroça lá, né, continua, né, a viagem que eles tinham parado na cidade. A Pioran continua seguindo com a carroça. E a Parona, ela pula junto com a Marte. E vão atrás do Fushi. O Fushi tá destruindo tudo. Aí a Parona pega, conversa com ele, né, falando de toda a situação que tinha acontecido com a Marte. E elas encontram a Hayase toda ferida, mas viva ainda, infelizmente. E a Parona, depois de tudo que já aconteceu na vida dela, né, ela perdeu a família dela, ela perdeu a irmã dela pro sacrifício, ela teve que perder a Marte, então ela já não tava mais aguentando. E aí temos a cena corta pra Marte meio que no plano espiritual, como se fosse o do menino na cabana. Aí aparece ela voltando pra aldeia dela, com os pais dela todos felizes porque ela tinha voltado viva, a Parona e o Fushi. E aí ela começa a brincar com os amiguinhos dela e a gente vê como se fosse uma Marte adulta, né? É bem de quebrar o coração, viu, pessoal? Olha, se vocês são bem sensíveis, já se preparem aí porque essa parte é triste. Até que ela começa a se lembrar do que aconteceu, que ela foi proteger a Parona, que ela levou a flechada. E aí ela volta para a cidade, né? Só que no plano espiritual, junto com o ursão, que seria o Oniguma. E ela abraça o ursão, só que ela vê o Fushi e a Parona meio que tristes, né? Pela morte dela. E ela nos braços da Parona, e ela morta, e ela falando que ela não queria morrer. E aí o que acontece? Quando a Parona ia se matar, ela começou a gritar. E como ela estava no plano espiritual, ninguém ia escutar ela, né? Inclusive o Fushi também, que ela começou a gritar com o Fushi, mas o Fushi também não iria escutar ela. Até que quando a Parona foi dar uma facada na própria garganta, o Fushi segurou o braço dela e impediu. E ficou olhando pra ela como se fosse não, você ainda consegue continuar e tal. Olha, essa parte foi muito triste, pessoal. Foi muito triste. Eu só realmente não chorei porque eu precisava dar umas pausas pra poder escrever o roteiro, porque senão eu acho que eu teria chorado, porque foi muito triste. E a Parona, assim, ela já tá vivendo uns momentos que não são tão legais da vida dela, né? E os guardas aparecem de novo pra poder tentar atacar o Fushi, mas ele pega a Parona e os dois saem correndo e voltam pra vila. E lá na vila, né,
a Parona chegou em cima do que seria o Oniguma, né, do ursão, e todo mundo impressionado com aquilo. Ela desce toda chorando, os pais da Marty vão em direção a ela e perguntam o que aconteceu com ela, porque ela sumiu durante um tempo, né? Até que ela pega, e vocês lembram, né, no episódio passado, que a Marty fez a cartinha lá com a mão dela, então. Ela entrega a carta para os pais da Marty e explica que ali tá escrito: a Marty está bem. E claro que os dois caem no choro, né? Os três, na realidade, porque a Parona não parou de chorar desde que ela estava na cidade. Então, o Fushi, que estava na forma de ursão, se transforma em criança e a gente vê que ele dá um apoio para ela continuar também, né? E até que esse momento bonito do anime é interrompido por um guarda que fala que os Yanomis estão chegando lá na vila, na tribo, e a Parona fala para o Fushi que ele precisa fugir. Afinal de contas, eles estão atrás do Fushi, né? E o Fushi foge. Enquanto isso, a gente vê que a Parona, ela sobe na torre de vigilância ali da tribo. E tá a Hayase e os guardas dela tentando pegar o lobão lá. O que acontece? A gente sabe que a Parona, ela não é muito boa nessa questão, né? Pela segunda vez, é só pra relembrar aqui. Então ela se vê na obrigação de tentar, pelo menos, atrasar a Hayase de ir atrás do Fushi. Ela mira na cabeça da Hayase e... não, ela não acerta, gente. Ela não acerta. Ela acerta a mão. Mas isso já é um bom começo, né? E quando a Hayase vira... gente, ela tá só o pó da rabiola. O urso fez um estrago danado na cara dela. E o episódio finaliza como? Com o narrador falando que a criatura tinha pego mais informações sentimentais depois de ver a sua mãe morrendo, mas que ele tinha absorvido todo o conhecimento e amor dela e que no final das contas os dois continuariam viajando juntos. E no final ele se transforma na Marty e come a frutinha ali que ela costumava dar. E o episódio se encerra assim. Bom, pessoal, vamos rapidinho aqui as considerações, né? Como eu falei lá no começo, esse foi um dos melhores episódios até hoje, né? Eu não esperava que isso aconteceria, tanto que no vídeo passado eu ainda falei que talvez coisas boas aconteceriam, mas infelizmente só foi tragédia mesmo. A animação da Brain's Base tá demais, sabe? A parte que o Fushi dá uma patada na cara da Hayase, assim, foi muito boa. As partes que ele precisou se transformar em urso também seguem muito boas, assim, sabe? E foi um episódio muito bom. A gente viu, assim, que esse episódio contribuiu muito para a evolução da história, né? Eu inicialmente achei que a Marty seguiria ali até uma boa parte do anime, já que a gente vê ela adulta na opening, mas infelizmente isso não aconteceu. Foi um episódio bem triste. Pra quem tava querendo episódios tristes aí, ó, apareceu, e um muito triste ainda. Eu gostei muito, como eu já falei, né? Eu estou muito ansioso pro próximo episódio, porque parece que vai ser uma coisa muito boa também. E é isso, pessoal. Esse episódio me surpreendeu, assim, da forma positiva. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já contem aí nos comentários o que você achou desse episódio e quais são as suas expectativas para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham uma semana muito legal. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo. Convido você também a conhecer os parceiros aqui do canal. Eu vou deixar o link deles nos comentários fixados no topo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!